Vamos de Palavra de Deus, mais um vídeo para falarmos sobre verdade, sobre a verdade, né, que é Jesus. E estamos em Isaías, onde fala de Jesus, né, totalmente. Vamos ao capítulo 53, os primeiros, ou melhor, em todos os capítulos, pois ele contém 12. Vamos fazer num vídeo só, ok? Vamos fazer num vídeo só. Vamos lá, quiser acompanhar comigo na Bíblia, na sua Bíblia, né? Ok? O primeiro versículo fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi, o segundo versículo, porque foi subindo como renovo perante ele, e, e como raiz de uma terra seca. Não tinha. Aí, só um minutinho. Não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Está falando de Jesus, né? O terceiro versículo: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Bem assim, né? É Jesus. Está falando de Jesus. O quinto: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quem foi ferido por nossas transgressões, né? E nós estamos em Isaías, nós estamos nos evangelhos. Mas como a palavra, se fala, né? Ele morreu desde o princípio por nós. Vamos lá, o quinto versículo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sexto versículo: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O sétimo: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Oitavo: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. O 9: e puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao homem agradou o moê-lo. Todavia, ao homem agradou o moê-lo, né? Moer nele,
para ver como o ser humano é perverso, né? Desde Adão. Fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O último agora, não, o penúltimo, versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá, e ele o despojo, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quem? Jesus, né? Então, olha só. Deus, quando fez isso tudo, né? Não estava fazendo um teste com Jesus, estava fazendo um teste conosco. Então, Deus faz um concerto do dilúvio, né? Depois de Noé, o povo ainda com maldição. Depois disso, precisou, como não entenderam nada, né? Não entendemos nada, construir um templo que não era para ser construído, né? Já falei isso várias vezes aqui, se você procurar vídeos meus. Não vou me alongar muito nesse vídeo, para não ficar, né, extenso demais. Mas eu já falei, procura vídeos anteriores meus, está falando ali sobre a história onde Davi se enganou totalmente, não entendeu. E por fim de tudo, né, resumindo, foi construído um templo que não era para ter sido construído, pois o templo é Jesus. E quando Jesus fala que pode derrubar aquele templo que ele reconstruiria, reergueria em 3 dias, ele estava falando dele, mas também do templo, né, que tanto depois não ficou em pé, né, não ficou pedra sobre pedra. Mas o templo, quando ele fala aquilo, era ele, somos nós, que abrigamos o Espírito Santo. Então, lendo isso assim, de primeira, não se entende muito bem. Mas a pessoa que lê a Bíblia, uma hora ela vai conhecer a verdade, como Jesus falou, e a verdade vai o libertar. A verdade o liberta, né? A não ser que queira viver no engano. Mas a partir do momento que você entendeu a palavra, entendeu o que Jesus falou, né? Aí você conheceu a verdade, e a verdade precisa ter te libertado. Ela te liberta, é impossível. Você só se mantém preso se quiser. Pois a verdade é essa, o templo não era para existir. O templo é Jesus, o templo somos nós. Ok? Veja outros vídeos anteriores meus aí que você vai entender o que eu estou falando. Leia também Atos 17, 24, onde Jesus fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é verdade, é uma verdade. Então, além de muitas outras passagens, né, que não deixam de falar a verdade. Jesus era maravilhoso e é ainda, até hoje e sempre será, eternamente. Ok? Fiquem com essa palavra, meditem nela e fiquem com Deus.